Santo venha sobre este livro de oração e sobre as pessoas aqui presentes. Derrama a tua unção, o poder da cura divina, para cada um que está em necessidade, em problemas. Senhor, o Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio, nosso socorro bem presente em tempos de adversidade. A tua igreja está em dificuldade, o teu povo pede oração. Ó Deus, nós não temos outro Deus a quem clamar. Então nós clamamos a Ti, que é Deus bendito eterno. Senhor Jesus Cristo, Tu vives para sempre, eternamente. Nós oramos, entregamos os pedidos de oração, pedidos da igreja, a oração aqui presente, mãos levantadas, pessoas necessitadas. Nós oramos, entregamos em Tuas mãos. Ó Espírito Santo, derrama a Tua unção, o poder de cura divina, resolve os problemas, sara, Senhor, as nossas necessidades, protege, Senhor, os nossos irmãos em viagem, aqueles que estão enfermos, Senhor, cura por Tua graça soberana. Nós cremos, Senhor, que o Senhor responde oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias, sendo homem sujeito às mesmas paixões que nós, Senhor, orou e teve êxito, Senhor. Por isso cremos, Senhor, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o Senhor entra na brecha por cada um, Senhor, e resolve os problemas e as necessidades da igreja. Nós oramos em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe nosso irmão Josnel. Amém. Vamos cantar, amado, Sublime Graça do Senhor, para nós passarmos para a parte da palavra. Sublime Graça do Senhor. Grande és Tu, ó Pai. Somente crer, tudo é possível, amados. Dá um dó. Dá um dó. Sublime. Sublime graça. Tá aí? Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Deus Todo-Poderoso, grande é o Teu nome por toda a eternidade, Pai. Mais uma vez estamos aqui nos humilhando aos Teus pés de santidade, Pai, pedindo a unção e a inspiração divina, Pai, porque podemos ler a Bíblia, Senhor, mas só o Senhor para adicionar em cada coração humano. Pedimos a unção e a inspiração divina nesta noite, Pai. Tome o indigno pregador e fale ao Teu povo, Pai. Unge cada irmão e cada irmã, toda a congregação, para compreender a Tua palavra, porque o Senhor disse que abriria-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Senhor, não damos conta de nada, Pai. Estamos confiados na Tua misericórdia. Pedimos, Senhor eterno, o Teu controle com perdão de nossos erros e falha, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, amados, nós vamos abrir a Bíblia. Primeiro, nós vamos ler em Gênesis. Gênesis, capítulo 28.
28:10. Todos acharam? Vamos ler no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? 28 do livro de Gênesis, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Bérseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. Deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, que esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Essa era a primeira escritura, amados, do Velho Testamento aqui. Agora vamos ler uma no Novo Testamento, que está em Filipenses. Filipenses 1:6. Filipenses, amados, carta do apóstolo São Paulo, capítulo 1, apenas 1:6. Diz assim, amados: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção, uma leitura da palavra, podeis assentar. Preciosa igreja, eu, desde uns dias atrás, meses atrás, que Deus me trouxe uma inspiração sobre o posicionamento da igreja de Deus na terra. E domingo retrasado, domingo passado, né? Nós já falamos sobre 2 posicionamentos. O primeiro foi sobre o posicionamento da noiva de Cristo, né? Onde que ela está posicionada. Amém? O profeta irmão Brano usou a palavra parada. Onde que a noiva está parada? Parada, irmão, no sentido, não no sentido da própria palavra que diz parada, mas no sentido do percurso que ela está, do processo que ela está caminhando. É como se você fosse para São Paulo, né? E você parou em Dourados para tomar um café. Você está parado em Dourados ali, mas não está parado, está em viagem. Amém? Então, assim também a igreja de Deus, ela tem que saber onde que ela está posicionado. Então eu trouxe já essa mensagem domingo passado, retrasado, né? E aí depois trouxemos outro posicionamento da noiva de Cristo do Velho Testamento para o Novo Testamento, uma mensagem muito boa, né? Que você pode olhar lá, falando das festas de Israel. Quem perde o culto de domingo, irmão, perde, porque depois tem que pegar na internet lá para assistir. Por isso que eu falo, domingo não pode perder culto. Né? Porque se Deus traz um mistério tremendo aqui, o povo não vem, perde, não escuta.
Tá? E desculpe o que eu vou falar, tá, irmãos? E tem um camarada que sabe que vai sair um negócio bom na igreja, ele vai no povo e breca todo mundo. Irmão, vocês acham que vocês estão lutando contra carne e sangue? Vocês estão lutando contra o Satanás, o diabo. Ele sabe que vai ter coisa tremenda para te posicionar. O carro quebra, você não tem dinheiro, vem o frio, ajunta tudo, irmão. Tudo conspira contra você. Você tem que ser bom, você tem que vencer, superar tudo. Amém? Então, só que isso não é para todos, né, irmão? Então, aí, orando a Deus, Deus me trouxe, né, esse banner aqui. A escada de Jacó, que não tem nada a ver com a escada de Jacó, né? A escada é de Deus. Mas você viu que eu li o sonho de Jacó aqui, tá? E os anjos de si subia, né? Quem são os anjos? É nós mesmos, irmão. É nós mesmos que é os anjos que sobe e desce. Entendeu? Nós temos que subir lá e descer aqui, igual o irmão José acabou de orar aqui. Ele subiu lá e desceu aqui, para orar pelas pessoas, para interceder pelas pessoas, né, irmãos? Então, nesta noite, eu não sei, isso aqui é um sermão para nós pregar até amanhecer o dia, tá? Mas eu vou ter que zipar, vou ter que, né, reduzir. Então, nós vamos subir as primeiras etapas que você pode ver, que vai da primeira até a sétima etapa aqui, 7 degraus, tá? Porque Deus é perfeito em 7 eras, 7 espíritos, 7 trombetas, 7 ais, né, irmão? 7 eras na igreja, 7, tudo é 7, tá? Então eu tracei a percorrida individual, tá? Eu estou até com isso aqui, eu fiz até, copiei num papel, tá ali no escritório, para mim doar para todos, né? Mas eu vou doar para vocês só, porque os outros não vieram, né, irmãos? Então, para que é esse quadro aqui? Esse quadro, irmão, existe uma linguagem moderna hoje, tá? Chamada comunicação visual. Não precisa falar, só de você ver. Tá certo? Comunicação visual. Logo aqui você vê que Cristo está lá em cima, como na visão de Jacó. Só que para você chegar em Cristo, você tem que galgar cada degrau. Tá? Não é, como diz o profeta, não é cortar o dedo em lata de sardinha. Você tem que galgar cada degrau desse aí, irmãos. Tá? O reino do céu é tomado à força, com luta. Tá? Então eu não vou entrar em detalhes, você tem que vencer tudo, até você mesmo. Tá? Então, para que é esse quadro? É um quadro apenas para você policiar onde você está nesse quadro, irmão. Tá? Por isso que eu falei do posicionamento. Tem, ó, o quadro vai de justificação, santificação. Deixa eu pegar o... Aqui, ó. Justificação, santificação, novo nascimento, batismo do Espírito Santo, adoção, transformação, imortalidade e incorruptibilidade, e corpo glorificado. Porque você não pode chegar na presença de Deus com esse corpo aí. Esse corpo seu vai ter que ser revestido do imortal e do incorruptível. Só que para você chegar aqui à presença de Jesus Cristo, no corpo perfeito, você tem que galgar os degraus. Amém? Como diz Hebreus 6, verso 1. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Tá? Não é, eu já sou batizado, eu dou meu dízimo, eu tomo minha ceia. Não. Tudo bem, amém. Né? Mas você tem que crescer. Você tem que, igual o bebezinho quando é formado, né, irmão? Depois do embriãozinho, ele vira o feto. Ele não fica a vida toda um embrião só. Né? Ele vai virar um feto. Do feto ele vai desenvolver, irmão, até estar perfeito. Amém? Porque o novo nascimento é igual um parto. O parto é água, sangue e vida, diz o profeta. Amém? E João também fala disso. O parto natural de uma mulher, quando está gestante, que vai dar à luz à criança, é como um parto espiritual também. Amém? A água aponta para ali, ó, a justificação. Tá? Então eu anotei aqui, eu quero traçar, lendo, tá? As minhas anotações para a igreja,
Porque isso aqui, irmão, eu não sei quando vai ser pregado de novo isso, né? Então, vai ficar aí para o povo da grande tribulação, porque nós estamos indo embora, né? Então, amados, veja a escada de Jacó. A primeira coisa que o pecador tem que acontecer na vida dele, a primeira coisa é o arrependimento. Entendeu? Ele não pode chegar nessa plataforma sem primeiro arrepender dos seus pecados. Amém? Atos 2:38. Que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo não é receber dádivas, irmão, é receber o próprio Espírito Santo. Tá? Então, justificação, a palavra justificação, irmão, é a primeira etapa na vida da pessoa, tá? E o que é justificação? É o ato de Deus soberano, onde Deus declara o pecador justo, não por seus méritos próprios ou obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Tá? Nenhum de nós dá conta de justificar ninguém, porque nós não esquece. Mas Deus justifica. Na justificação, obras não são causa de salvação. Tá? Pode ter obra, dá até o corpo para ser queimado. Se não tiver isso aqui, não adianta nada. Mas sim, o fruto da fé. Exemplo, Abraão creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A justificação remove a condenação do pecador, tratando-o como se nunca tivesse pecado, baseado na substituição de Cristo na cruz. Amém? Irmão, olha que coisa que Deus fez. Ele não vê pecado em você mais. Deus esquece, joga no mar do esquecimento seus pecados. Isso é justificação, irmão. Tá? Agora, tem gente que só fica nessa etapa. Porque não é só ser justificado. Deus, o que tem em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Isso é a justificação. Deus perdoou todo mundo, irmão, num certo sentido. Mas muita gente não aceitou o perdão de Deus. E um perdão só é perdão quando é aceito. Não vou entrar em detalhes, que é mais profundo um pouquinho. Então, justificação está aí, irmãos. Deus não considera, Deus não vê um pecado, uma falha em você. Porque quando Deus olha para o irmão, quando Deus olha para a irmã, Ele não vê você. Ele vê Cristo. Ele vê o seu sacrifício. Ele vê o que sofreu no seu lugar. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para o irmão, Ele vê Jesus Cristo. Porque eu não vale nada, irmão. O que vale é o meu sacrifício. Quem foi o meu sacrifício? Jesus Cristo. Então Deus não vê pecado. Porque Ele olha para mim através do sangue. E o sangue, olhando através do sangue, pelo sangue, é branco como a neve. Vou seguir porque senão vou ficar sem justificação. Então, amados, veja, justificação. A justificação remove a condenação do pecador. Como dei exemplo aqui de Abraão. Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Então, a fé que nós temos, irmão, é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dada a Abraão. Abraão, nosso pai, segundo a fé. E o que é a fé de Abraão? A fé de Abraão é chamar as coisas que não são como se já fosse. Então você está doente, por exemplo, você já vê você curado e libertado. Você não tem nada. Você tem que já olhar você sadio. É ver as coisas que não são como se já fosse. Essa é a fé de Abraão. Vai chocar com tudo, né, irmão? Como é que você está? Estou ótimo. Depois da justificação, irmão, que é a primeira etapa, o primeiro piso, você sobe para a santificação. Sangue. A justificação é pelo sangue.
Tá? A santificação aqui pega. Aqui pega todo nós. A santificação é ser limpo, puro, pronto para serviço. Você come comida num prato sujo? Toma água num copo sujo? Tudo tem que ser limpo, irmão. Nós viemos do mundo todo sujo. Tá? Mesmo já foi justificado, foi perdoado, Deus esquece seus pecados. Desculpe, mas você está sujo? Irmão José, pega um copo lá para mim. Aproveitar. Pode ser qualquer um. Sem água. Então, irmão, quando você vem para Cristo, você vem sujo. Sabia disso? Você não vem limpo. Você vem sujo. Aí na santificação ele vai te limpar. Tá? Ele vai te purificar. Aqui está o copo. Vou fazer a parábola apenas. Amém. Vamos dizer que esse copo... Eu vou dar um nome para esse copo aqui, tá, irmão? Desculpe a expressão, tá? Joaquim. Tá? Esse é o Joaquim. O Joaquim está lá no chiqueiro de porcos. Entendeu, irmão? Está lá do mundo, na lama, fumando, usando maconha, prostituindo, adulterando, os macumbeiros, feiticeiros, o que for. Está lá. É como esse copo, lá no chiqueiro de porcos. Os porcos fuçando ele, né? Desculpe a expressão, urinando nele, e ele lá no chiqueiro de porcos. Esse copo. Tá? É a mesma coisa da pessoa lá no mundo, na lama, no pecado. Aí alguém passa e fala, arrependa dos seus pecados, Deus tem uma coisa nova para você, aceita Cristo como seu Salvador. Aí o Joaquim aceita. Amém? Ele larga a prostituição, a macumba, a feitiçaria, a droga, o cigarro, a cachaça, todo tipo de coisa errada, mentira, ele larga e vem servir a Deus. Amém? É a mesma coisa de pegar o copo e tirar lá do chiqueiro de porcos. Alguém vai lá e tira esse copo. Às vezes o copo é de ouro, né, irmão? Ou de prata. O que ele vai fazer com o copo? Vai lavar. Vai passar detergente. Sei lá que boa. Tanta coisa nele, para purificar o copo, não é, irmão? Porque ninguém vai usar o copo sujo. É a mesma coisa do Joaquim. O Joaquim veio com toda a sujeira, tá? Só que aí o que vai acontecer? Ele vai para o altar, ele vai chorar, ele vai arrepender dos seus pecados, amém? Aí Cristo vem sobre ele através do sangue, que não é o sangue química. A vida do sangue é o Espírito Santo. Você hoje não tem o sangue, a química, mas você tem a vida do sangue. Vem sobre ele e purifica ele da má consciência, dos pensamentos, da iniquidade, da concupiscência, que é os pensamentos imundos. Aí ele fica limpo. Aí o Espírito Santo vem e enche-o. Não precisava encher de água. O Espírito Santo vem e enche ele, irmãos. Obrigado, irmão. Veja bem. Então, eu anotei aqui, para não perder. Santificação, limpo, puro, pronto para o serviço. É o processo divino. Se separar o crente do pecado e consagrá-lo a Deus. Tá? Tipo do deserto lá, quando Israel saiu do Egito, né, irmão? Israel, a saída foi a justificação, travessia pelo Mar Vermelho. Mas quando entrou no deserto, foi a etapa da santificação, uma etapa longa, tá? Então veja, passos para a santificação: crer em Jesus de todo o coração, ler a palavra, orar, ter uma vida de oração, obedecer os mandamentos. Amém? Então a santificação, irmão, a limpeza do vaso, ali, que é a segunda etapa, está certo, veja bem o que eu vou dizer, é uma etapa que Deus conta com você. Ele envia o sangue remidor sobre você, está entendendo? Mas é uma etapa que Deus já te deu a graça de você superar, de você abrir mão das coisas erradas.
Porque tem gente que vem só se batiza, fica um tempo batizado e logo volta para a lama de novo. Igual o copo, volta de novo para o chiqueiro. Tá? Então, a segunda etapa, que é a santificação, quem é que nos santifica? É o Espírito Santo, e a santificação não tem limite. Eu estou santo. Não. Ninguém chega ao patamar da santidade de Deus. A santificação não tem limite. Quanto mais santo você, ninguém chega ao patamar de Deus. Tá? E para que a santificação? A santificação, irmão, você é purificado pelo Espírito Santo para Deus te dar a próxima etapa, o novo nascimento. Amém? Para Deus te realizar, dá para você o novo nascimento, que é um coração e o Espírito no seu coração. Deus troca a sua alma. Você sabia que Deus troca a sua alma no novo nascimento? Deus tem que trocar a sua alma, porque a primeira alma sua que veio por sexo, já ela é condenada por Deus. Porque Deus disse para Adão e Eva: está vendo a árvore? No dia que comerdes, certamente morrerá. Então a morte passou a todos nós. Quando nós viemos ao mundo, nós já viemos ao mundo pela via sexual. Então, desculpe, irmão, já viemos julgados e condenados. Todo nós, desculpe, estava dando passo para o inferno. Porém, Cristo veio, cercou nosso caminho, né, irmão? Nos desviou do caminho do inferno e disse: eu lhe dou vida. Amém? O que ele faz? Ele tira de nós essa alma velha, que é a natureza do seu espírito. Na mensagem Almas Encarceradas hoje, o profeta irmão Branda fala que a alma é a natureza pecaminosa que passou lá na arca com Noé. O pecado passou na arca. Tá? Deus tirou o osso da serpente, fez ela rastejar. Deus tirou a fala da serpente. Deus tirou a carne da serpente no dilúvio, matou tudo, irmão. E o sangue. Mas infelizmente a natureza da serpente, que é dupla, passou no povo de Noé. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio para morrer na cruz por nós e tirar de nós a natureza da serpente que veio sobre a raça humana, que só inclina para as coisas erradas. Cristo veio e na cruz ele tirou de nós a última coisa do diabo, a natureza. Já notou, irmão? Tem gente que a natureza é terrível, não crê, né, irmão? Não crê, não aceita, não concorda, arrasou, argumenta, arruma tudo. Isso é a natureza do diabo. Aí Cristo vem, tira essa natureza velha de você e lhe dá uma nova natureza do Cordeiro de Deus. Isso é o novo nascimento, irmão. Amém? Não, pensa que nascer não é assim não, irmão. E mesmo nascer de novo, o diabo ainda te arrasta, se você não vigiar. Então veja, justificação, santificação, limpeza do vaso. Na santificação você tem que largar as coisas do mundo, as modas, a vaidade, o pecado, a mentira, a toda coisa, toda bagagem do mundo, do pecado. Você, na santificação, tem que morrer com você. Você tem que ser santo, linguagem santa. Tem gente que tem 20 anos de mensagem, até hoje a língua não está escovada. Fala besteira, fala coisa. Não aguenta um nervosinho, já dá. Até quando? Nunca, meu irmão. Quem é que tira de nós isso? O novo nascimento. Deus lhe dá uma alma nova. Não, o seu espírito seu continua. A única coisa que ele faz no seu espírito é te dar uma unção maior no seu espírito. Tá? E aí ele lhe dá novo nascimento. Como que eu alcanço o novo nascimento? É uma coisa tão simples, não tem dificuldade nas coisas de Deus, irmão.
Você sabe como que você alcança o novo nascimento? Crendo. Só isso. Você crê? Se você crê em Deus, o seu novo nascimento começa. Desde a justificação, que é água, amém? Sangue. Aí o novo nascimento é o bebê chorando, igual um parto. Rompe a bolsa, água, justificação. Vem o sangue para facilitar o escape do bebê no parto natural. E depois o bebezinho chorando. Vida. Aonde que vem a vida? No terceiro estágio, no novo nascimento, irmão. Agora, se a criança nascer e não chorar, né? Não tiver vida, é o chamado pela medicina natimorto. Ele nasceu, mas nasceu morto. Né? Eu tive um irmão assim que nasceu desse jeito. Tá? Natimorto. Nasceu, mas cadê o espírito? Não teve o espírito. O que adiantou ser justificado, ser santificado, limpo? Santificado, mas não teve o novo nascimento. Pessoas são justificadas por Deus, perdoadas por Deus, santificadas por Deus. Aí o diabo vem e bate na porta dele. Lá dentro não tem ninguém morando, porque ele não nasceu de novo. O diabo traz mais 7 espíritos, né, irmão? E aquela pessoa é 7 vezes pior do que era no começo. Cristo disse isso aí. Então veja bem, não podemos nunca, você tem que nascer de novo. Amém? E quando você nasce de novo, né? É nascido de novo, você tem prazer nas coisas de Deus. Você tem prazer em orar. Você tem prazer em cantar louvores a Deus. Você tem prazer em falar com Deus o tempo todo, porque é uma alma nova. É a natureza do Cordeiro morando em você, irmão. Aquela vida velha sua morreu. Por isso que ninguém pode julgar ninguém. Aquele velho homem morreu com seus feitos. Aquela mulher morreu por seus pecados. Agora é uma nova mulher. É um novo homem que ama a palavra. Se não tiver isso, irmão, complicado. Tá? Então você é justificado, você é santificado, você nasce de novo. E junto com o novo nascimento vem o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo. E desculpe aqui, tá, irmão, que eu vou falar. Depois desse banner aqui, nós vamos fazer alguns cultos especiais para as pessoas que não conseguem. Para os irmãos que não conseguem, que têm dúvida, tá? Nós vamos pôr o joelho no chão aqui e vamos pedir para esses irmãos e irmãs o novo nascimento. O batismo do Espírito Santo para eles. Porque eu vou explicar, irmão, é uma coisa simples. Com Deus não tem dificuldade. Tá? Então veja, santificação. Exemplo, Josué ordenou ao povo que se santificasse antes de tomar a terra prometida, né? Você pode ver que separou os homens das mulheres, jejum de 3 dias, se santificaram para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Isso, a santificação, irmão, você é uma vida consagrada a Deus. Tá? Eu olho, às vezes nós temos fraqueza, coisinha, mas é coisinha mínima, irmão. Tá? Coisinha mínima. Mas a sua alma, seu espírito tem que estar santificado. Tá? Eu tenho outro banner, tá? Que é a outra parte de posicionamento que eu vou falar com a igreja, que é espírito, alma e corpo. Amém? Você vê que Deus vai abrindo o leque, né, irmão? Eu pensava que Deus ia me dar só aquele estudozinho do posicionamento. Já está abrindo outros leques, né? Porque a palavra é muito rica. Tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Então, mas voltando aqui. Então a santificação, irmãos, como que você se santifica, os irmãos? Irmão, é coisa que Deus vai colocar no seu coração. Tá? O Espírito de Deus é o verdadeiro mestre. Nós não precisamos de um professor aqui que vai te ensinar, o mestre. Não. João disse, vós tendes a unção dos santos. O mestre interior é chamado de Espírito Santo. Eu não preciso ensinar o irmão Josnel. Ele tem um mestre no coração dele. Eu não preciso ensinar as irmãs. Elas têm um mestre no coração delas. Tá certo? Por quê? Porque é assim que diz a Bíblia. Você
24:45 de São Lucas, Cristo disse que abriria-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Não é eu que tenho que abrir a mente de vocês. Não, eu posso falar um ano aqui. Não, Deus é que tem que abrir a mente e coração de vocês. Se Deus não abrir, meu irmão, já era. Tá? É Ele que faz e opera. Está aqui os versículos. Eu ia até pegar aqui para ler para vocês o Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem que opera a salvação? É o Domício Basto? Não, eu não sou nada. Eu sou servo dos servos. Quem opera a salvação é o Espírito Santo. Opera onde? Dentro do irmão, dentro da irmã. Ele que te leva de degrau a degrau. Amém? Então, justificação, santificação, novo nascimento. Veja, o novo nascimento também é regeneração. Tá? É uma obra espiritual do Espírito Santo que transforma o interior do indivíduo, dando-lhe uma nova vida em Cristo. Amém? Então você vê que Deus trabalha interior. Tá? Mas nós temos um inimigo que guerria contra esse nosso interior. Carne. A luta da carne contra o espírito. Às vezes você está nascido, você está santificado, mas a sua carne, ela está guerreando contra você. Tá? Aí já é outro banner que vamos falar sobre as 3 etapas: espírito, alma e corpo. Vamos continuar. Então veja bem, mudança no interior da pessoa, ocorre a transformação profunda no coração, mente e vontade. A natureza pecaminosa herdada é superada por uma nova natureza herdada e moldada por Deus. Começa a produzir os frutos e ser um vencedor. Amém? Então veja, irmão, quem que faz, olha como é que Deus é sábio. Ele muda a sua natureza. Se você tivesse uma injeção grande, fosse ali no chiqueiro de porcos, vamos dizer assim, injetasse no porco aquela injeção, e conseguisse arrancar a natureza do porco, né, irmão? E fosse ali numa ovelha e injetasse aquela natureza do porco na ovelha, 5 minutos a ovelha estava na lama, porque é uma ovelha com natureza de porco. Está entendendo? E se você pegar e injetar e tirar a natureza da ovelha e colocar no porco, o porco não quer mais a lama, ele quer ficar só na grama, no lugar limpo. Porque o negócio são naturezas. Agora você não vai ver, irmão, no natural, uma ovelha dentro do chiqueiro de porcos. Ela vai andar em volta, sim, pode, se for uma fazenda, né? Ela refuta a lama, ela refuta o cheiro do chiqueiro de porcos. Porque ela é um animal limpo, ela tem uma natureza limpa, a ovelha, está entendendo, irmão? Agora o porco não. O porco, o negócio dele é lama. Está entendendo? Então, veja, amados, agora Deus vem e troca a nossa natureza. Porque, desculpa, irmão, tem pessoas que têm a natureza terrível. Tá? Naturezas mescladas, naturezas contaminadas de gerações que vêm. Por isso que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Veja como que Deus faz. 11:39 de Romanos. Deus encerrou todo mundo, né? Aquela história que eu sempre prego aqui, que você já ouviu, né, irmão? Deus enfiou a mão no buracão lá e tirou cada um de nós lá do buracão. O buracão do pecado. Todos nós estava lá, né? Um com pecado no gogó, na lama, outro com pecado na cintura, outro não tinha nem sujado os pés, estava por cima de pedras. E a mão de Deus entrou naquele buraco do pecado e tirou um por um e trouxe para a graça, trouxe para a liberdade, né? Agora eu pergunto, quem pode falar mal do outro? Todos saíram do buraco, até aquele que nem sujou o sapato, mas estava no buraco também. Ninguém pode falar mal, apontar para isso, apontar para... Por quê? Todos estavam na mesma condição. Então não tem esse mais santo do que o outro. Amém? Por isso que
Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Eu sou um que Deus usou de misericórdia. Ai de mim, se Deus não usasse de misericórdia comigo, eu estava perdido. Amém? Então, amados, veja, o novo nascimento, seguindo aqui mais um pouquinho. Mudança no interior da pessoa. Ocorre a transformação profunda no coração. Veja, irmão, que essa transformação é só interior, tá? A outra transformação é lá em cima, no corpo. Mente e vontade, a natureza pecaminosa herdada lá pelo pecado que veio do pai, né? A natureza pecaminosa herdada é superada por uma nova natureza herdada e moldada por Deus. Começa a produzir os frutos e ser um vencedor. Então a pessoa, eu sou nascido de novo, então tem que produzir os frutos. Amém? Que fruto? Frutos de cristão. Produzir. Quais são os frutos? Você vai em Gálatas 5, 18 a 21, você vai ver lá. Quais as obras da carne e os frutos do Espírito. Fé, mansidão, temperança, esperança, alegria, gozo, irmãos, paciência, amor fraternal. Esses são os frutos, são 9 frutos do Espírito. Eu não consigo produzir paz, mas o Espírito Santo em mim produz uma paz interior. Nós não dá conta de produzir alegria, mas o Espírito Santo em você produz alegria. A alegria no Espírito, não essa da carne, que é igual fogo de paia. Né, irmão? Então, o nascido de novo, ele produz os frutos do Espírito. Se ele discute com alguém, briga com alguém, ele está pronto. Ô, irmão, você me perdoa? Temos que tomar a ceia do Senhor. Tá, me perdoa, irmão. O nome do Senhor está perdoado. Ele está propenso a acertar a vida dele. Amém? Ele está aberto. Ele está querendo estar bem com Deus. Ele tem que estar bem com o seu semelhante. Amém? Porque que não adianta eu estar bem com Deus, mas não estou bem com meu irmão? Não adiantou nada. Meu irmão, Deus está no meu irmão. Deus está na minha irmã. Mas eu não estou bem contigo. Então eu não estou bem com Deus também. Para mim estar bem com Deus, eu tenho que estar bem com meus irmãos. Tem que ter paz com todos. Amém? Então, amados, veja, esse é o novo nascimento. Tá, vamos seguir. O novo nascimento, falado pelo profeta, é também descrito como a recepção do Espírito Santo, ou o batismo que altera a natureza do indivíduo. O novo nascimento, muitas vezes, vem acompanhado com o batismo do Espírito Santo. É uma obra dupla. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo, irmão, é uma pequena experiência que você vai ter. Tá? Pequenas experiências. Você pode ver justificação, santificação, novo nascimento, batismo do Espírito Santo. Tá. Batismo do Espírito Santo. Mais uma coisa do novo nascimento. O novo nascimento transforma a natureza da pessoa, capacitando-a a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando a pessoa é nascida, irmão, ela não arrasua, ela não argumenta contra a palavra. E se alguém argumentar, ela não briga. Eleito não persegue eleito. Tá? Satanás usando o serpente, que era um animal belo que Deus tinha criado. Como o diabo, como espírito não podia criar, ele usou o animal. Ele introduziu no animal e aquele animal tinha a faculdade de falar. Você sabe disso. E falou com quem? Com Eva. O que ele disse? Ele lançou para Eva uma pergunta esperando uma resposta. É verdade que Deus disse que não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal? Imagina, irmão, você vai andando na rua, uma pessoa, é verdade, te pergunta, né? Você acaba parando para atender, né? E a irmã Eva, tadinha, inocente, parou e olhou para o serpente. Falou, é verdade. Deus disse que não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comerdes, certamente morrerá. Ela fechou a boca, ele já argumentou em cima. Certamente não morrerá Eva. Está vendo, irmão? Certamente não argumentou, adicionou o não.
na Bíblia de Deus. Deus falou, certamente morrerá, e está morrendo até agora. Mas o diabo falou para Eva, certamente não morrerá. Hoje o diabo não precisa de serpente, ele tem muitos pregadores, ministros, pastores, apóstolos, pregadores, para perfurar a Bíblia, para apunhalar a palavra de Deus, para aumentar, para diminuir, para acrescentar a Bíblia. Você vai para Apocalipse 22, 18 a 19. Qualquer que acrescentar, acrescentaria as pragas. Por isso você vê pastor morrendo, gente morrendo, crente morrendo de todo tipo, né, irmão? Às vezes por nada. Mas Deus disse que não pode acrescentar a palavra. Qualquer que acrescentar, acrescentaria as pragas que está escrita neste livro, e qualquer que tirar quaisquer palavra da profecia deste livro, tirarei o seu direito da árvore da vida da cidade santa. Eu pergunto, quem sou eu para acrescentar ou diminuir alguma coisa? Nunca, meu irmão. Nunca. Porque assim como Deus está obrigado com a sua palavra comigo, eu também estou obrigado com a palavra com Deus. Porque quando o corona chegou aqui, eu falei, Senhor, o corona aqui não. Vocês lembram, irmão? Porque o Senhor disse, praga nenhuma chegará na sua tenda. Ou nós somos verdadeiros ou nós não somos nada. E se nós somos verdadeiros, o Senhor é obrigado conosco. E nós, se nós não somos nada, o Senhor chuta isso aqui, acaba com isso. Mas Deus sustentou nós. Amém? Deus sustentou nós, irmão. E está sustentando até agora. Porque esse ou é Deus verdadeiro mesmo, ou nós estamos perdendo tempo. Amém? Então, amados, veja. O novo nascimento transforma a natureza da pessoa, capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, a pessoa que é nascida de Deus, ela não argumenta. Ela não arrazoa. Porque são artifícios de Satanás. Tá? Tem uma coisa na Bíblia aqui, está escrito, não, esse homem aí que falou isso aí, eu não concordo com ele. Esse é um pecador, comedor de arroz e feijão, igual. Está entendendo, irmão? Meu irmão, a palavra inspirada por Deus. Amém? Nós não pode arrazoar. Nós não pode argumentar. Eu não posso. Deus falou, a água parou. A lei e os profetas, se não falar segundo esta palavra, nunca verão a alva. Não é assim que está escrito? Tem que falar de acordo com a palavra. E Deus está atrás de mim, respaldando essa palavra, endossando essa palavra. Ai de quem sair de fora dessa palavra. É duro, né, irmãos? Então veja. O novo nascimento transforma a natureza da pessoa, capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus, deixando de lado o mundo e o desejo do pecado. Sem o novo nascimento, não compreende a mensagem. Sem o novo nascimento, irmão, por quê? Cristo soprou, lembra que Cristo soprou nos apóstolos? Ele falou, recebei-vos o Espírito Santo. Não soprou, irmão? Cristo soprou nos apóstolos. Virou para o lado deles assim, ó, e soprou. E Cristo falou assim, recebei-vos o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo naquela hora? Não. Quando que eles receberam o Espírito Santo? No Pentecostes. Amém? E aquele Pentecostes está valendo até hoje, porque nós estamos na festa pentecostal. Foi o último banner pregado. Tá? Então, você também está na pauta de Deus para receber o Espírito Santo. Para crer em toda a palavra. Não 99%, irmão. Porque a maior mentira teve 99% de verdade. A Eva caiu. Não. Só aquele nãozinho ali, a Eva caiu. E trouxe todo o pecado da humanidade. Tá? Então, quando você é nascido de novo, Deus é obrigado a abrir-lhes o seu entendimento. 12 de Romanos. Rogo vós, pois, irmãos,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, eu gosto disso, irmão. No grego é metanoia. Metanoia é mudança de entendimento. Se Deus não mudar meu entendimento, eu estava aqui, irmão, estava nada, estava em outro lugar. Por isso você vai ver milhões de pessoas que não quer nada com Deus. Não é que não quer nada com Deus, porque Deus não chamou, irmão. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Por isso que nós não tem nenhum mérito. Nós não tem nenhum mérito, nada. Todos os méritos é para Cristo. Tanto que o pacto é incondicional, irmão. Deus não exige nada de mim, nem da pregação. Deus exige dele mesmo. Por isso que eu gosto de Deus. Ele é potente. Ele exige dele. O homem errou, ele desceu aqui, morreu por nós. Eu falei, eu conserto isso. Quando o pecado entrou, Deus falou, eu conserto esse problema. Ele veio aqui em carne humana. O Pai virou filho, sangrou na cruz e matou o pecado em nós. E desviou nós do caminho do inferno, levando nós para o caminho do céu. Olha o caminho do céu, irmão. Você é justificado, você é santificado. Ele que faz, ele que opera em você. Te dá o novo nascimento, te dá uma experiência maior, que é o batismo do Espírito Santo. Você fala em língua. Se você quiser falar em língua, saltar e pular e ter visão, seja o que for, a experiência que Deus quiser te dar. Está entendendo? Tem gente que recebe o novo nascimento e fala em língua. Amém, irmão. Mas a língua não dá o batismo do Espírito Santo, porque é o nono dom. Às vezes a irmã levanta assim, diz, ô Senhor, e começa a profetizar, né? Ela ganhou a experiência. Às vezes a irmã tem uma visão de Deus, um sonho, tá? O batismo do Espírito Santo é um derramamento dele sobre você, tá? Ele derrama sobre você. Irmão, a hora já voou. Muito bem. Batismo do Espírito Santo. Aí você chega em adoção. Eu acho que eu vou parar por aqui, viu, irmão? Aleluia. Vamos deixar a adoção para o próximo culto, porque já é 8h05. Adoção, irmão. O que está escrito aqui, irmão, na adoção? Aceito no reino como filho ou filha. A ele ouvi. Ô, glória. Para que é essas etapas, irmão? Para você olhar, tá? Você, irmão, olhar, irmã, e ver onde você está. Porque, desculpe, tá? Tem gente que não saiu da justificação. Está no primeiro degrau ainda. Outros já se santificou, outros já nasceu de novo, amém? Outros chegou em adoção já. A adoção espiritual, irmão, tá? Eu vou entrar nos detalhes, porque é uma coisa maravilhosa, tá? A adoção. Mas onde começa? Começa aqui mesmo. A adoção. Aqui mesmo nós já recebemos adoção. Você chega naquele patamar de Deus falar através de você. Como Cristo, quando subiu no Monte da Transfiguração, lembra? E ele transfigurou, né? Subiu aí uns 2 metros de altura no ar, suas vestes ficou brilhante, apareceu Elias e Moisés do lado de Jesus, né? E todos eles naquela luz luminosa, por cima uma nuvem luminosa, e ali deitado em cima do monte, num canto assim, estava Pedro, Tiago e João, né, irmãos? 3 testemunhas Jesus levou lá em cima da montanha. Pedro, esperança; Tiago, esperança; Pedro, a fé; e João, o amor. 3 pessoas, cada um representante. Pedro, representante da fé; Tiago, representante da esperança; e João, do Apocalipse, representante do amor. Quando Cristo transfigurou, Pedro levantou e falou: bom estarmos nós aqui, Senhor. Façamos 3 tabernáculos. Você vê como que é fácil para fazer a igreja? Façamos 3 tabernáculos, Senhor. Um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias.
Pedro fechou a boca, da luz luminosa, trovejou Deus, o Espírito Santo. Irmão, porque o Espírito Santo enche os céus e a terra, né? O Pai Celestial. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Nada com Moisés, nada com Elias. Você vê, irmão? Moisés, representante da lei. A lei te condena. Nada de tabernáculo de Moisés. Passou. Nada de tabernáculo para Elias. Elias, representante da justiça. Nós não suportamos a justiça de Deus, irmão. A justiça de Deus nos condena também. Mas Jesus é o amor. A Ele ouvi. Ouvi o quê? O amor. Amém? E quando desceu, Jesus falou: vocês não contam para ninguém. Então, quando você chegar à adoção, irmão, Deus está falando através de você. A Ele ouvi quem? Ouvi o irmão, ouvi a irmã, porque agora Deus está tabernacularizado em carne humana. Amém? Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. A Ele ouvi. Isso é adoção. Você já está adotado no reino de Deus. Amém? Aquela pessoa que é adotada, irmão, que recebe a adoção, é a pessoa que se interessa pelas coisas do Pai Celestial. Não é aquele filho que sai por aí, vai para as baladas, vai bagunçar, pega o carro do pai, né, irmãos? O pai dá um carro zero para ele, ele vai quebrar, vai arrebentar, vai para as bagunças. Como é que esse filho vai reinar? O pai não vai dar para ele o poder de reinar. Por quê? Porque ele não é um filho obediente. As notas dele é ruim na escola. Ele é desobediente para o pai, para a mãe, para a família. Ele não vai reinar. Mas aquele que é adotado, irmão, ele é igualzinho o pai dele. Ele é parecido com a natureza do pai dele. É assim que funciona. Quando o supervisor vem falar para Deus, fala: ó, o teu filho, rapaz, ele é igual ao senhor. Nota boa, educado, inteligente, trabalhador, acorda cedo, né? Esforçado. Esse o senhor pode pôr a coroa na cabeça dele, pai. Esse é o adotado, irmão. As características de ser adotado é aquele que se interessa pelos negócios do pai. Ele está preocupado com as coisas do pai. Ele não está preocupado com as coisas da terra. Agora, qualquer coisinha nessa terra está tirando nós de servir a Deus. Como que nós vamos ser adotados? Se qualquer coisa tira nós do foco, distancia nós da palavra? Não, nada. O adotado é Deus em primeiro lugar. Chegou gente na minha casa, pleno domingo, 5 horas da tarde. Falei: meu amigo, você sabe que eu sou cristão, tenho que ir adorar o Senhor. Se você quiser ficar na minha casa aí, tudo bem, você é um parente, né? Eu não vou poder te dar recepção, porque quem é mais importante para você? O seu parente ou Deus? Quem é mais importante, irmão? Deus é mais importante. Não veio na igreja porque chegou uns parentes lá em casa, tal. Não, ninguém pode tirar o seu foco de adorador. O faraó aumentou o barro, aumentou o tijolo para os filhos de Israel não ter tempo de adorar o Deus Jeová. E mesma coisa nos dias de hoje, irmão. Então, nessa noite, eu vou parar por ali, porque a hora já voa. Aí nós vamos chegar até imortalidade. Mas isso aí é só para vocês ter uma base, olhar. Aí depois nós vamos fazer por capricho. Fazer vários cultos especiais aqui de porta fechada. Tá? Vamos se preparar primeiro, jejuar, se preparar, se santificar, para ter um movimento de Deus. Pastor, eu sinto que eu não sou nascido de novo. Você vai ajoelhar e nós vamos orar para você, até você receber. Amém? Porque é assim que o profeta fazia. Pastor, eu quero algo de Deus. Então você vai receber. Ajoelha aí, vamos orar por você. Vamos orar até você receber. Porque é assim que funciona. Amém? Então, irmãos, você vê que Jacó falou: quão terrível é este lugar. É mesmo. Porque você escuta a verdade.
Coisa boa, irmão, é ouvir a verdade. Depois eu sento e vou escutar, irmãos, eu me alimento de novo. Porque às vezes eu estou pregando para mim mesmo. Tá? Então, irmãos, ali embaixo, para os curiosos, né? Está lá escrito, ó, Calvário, igreja, eclesia, tabernáculo, congregação, comunidade e assembleia. Por que eu fiz essas anotações? Porque não importa a placa da sua igreja, profeta falando. Não importa onde você está. Tá? O que importa é você subir nesses degraus. Se você está numa igreja, tá, que é evangélica, cristã, e você fala, não, eu quero subir esses degraus, você pode subir. Amém? E o que tiver errado, você vai consertar. Tá certo? O que tiver fora, você vai posicionar. Por quê? Porque todos querem chegar à imortalidade. A segunda transformação, porque a primeira transformação, irmão, Deus te transforma de dentro. E a segunda transformação, Deus te transforma de fora. O seu corpo não perde um fio de cabelo seu. Você vai ser revestido do imortal e do incorruptível. Para estar na presença de Jesus Cristo. Para cumprir aquela palavra. Como Ele é, nós seremos. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse sermão, Pai, de ensinamento da palavra, de subir os degraus da pirâmide, da escada de Jacó, Pai, subir os degraus da graça, desde justificação, Senhor, até corpo glorificado, são etapas, Pai, que nós temos que galgar, e só o Senhor para pegar em nossa mão, e fazer nós subir, Pai, cada degrau da Tua palavra. Senhor, nós sabemos que é o Senhor que opera a salvação, de nós mesmos não damos conta, Pai, mas o Senhor está levando esta igreja a um patamar maior, porque o Senhor está retornando à terra, o Senhor está voltando, Pai, para levar a sua noiva no arrebatamento, e essas pessoas têm que estar qualificadas, Senhor, para subir e fazer parte da noiva de Cristo, e se assentar ali, Senhor, na ceia das bodas do Cordeiro. Senhor, que possamos ser dignos para a hora suprema da graça suprema, Pai. Nos justifica, santifica, nos faça nascer de novo, nos batiza com Teu Espírito Santo, nos dá a adoção plena. Ó Senhor, sabemos que o Senhor tem se interessado por cada irmão, por cada irmã nesta noite, Pai. Então, como lemos em Filipenses 6, aquele que em vós começou a boa obra, o Senhor aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor vier, Pai, nós estamos preparados para subirmos no arrebatamento. E aquele que não se preparou, Senhor, prepara nesta noite, unge ele, capacita ele, capacita meu irmão, capacita minha irmã, os de perto, os de longe, onde tiver o irmão, Senhor, que ele possa crescer na estatura de homem perfeito, e assim leva nós em paz, protegido pelo sangue do Calvário, Pai. Livra nós, Pai, porque o Senhor está dando essas riquezas para nós, e nós temos que vencer esse mundo cruel de pecado. Assim aceita a nossa gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito para nós, e leva nós protegido debaixo do Teu sangue carmesim. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém e amém. Amados, do Cântico de Sião, no cantar 119, se não me falha a memória, amados. Cântico de Sião. Glória. Glória. 119, né? Esse mesmo, amados. Vamos cantar o 119 todo para finalizar? 119. Vi além do véu, ré. Ele desceu dos palácios de marfim
onde há ruas de ouro e muros de cristais. Sua cidade não tem lua e nem sol, pois o Cordeiro ilumina com sua luz. Ele deixou tudo ali, vindo aqui para provar o seu amor. Ele deixou tudo ali, vindo aqui para provar o seu amor. Ele desceu para cumprir as profecias da vinda do Messias, o nosso remidor. Sua cidade tão pobre e desprezível era zombado, criticado por alguém. Eu te agradeço porque vi além do véu, vi Emmanuel, Deus conosco está aqui. Eu te agradeço porque vi além do véu, vi Emmanuel, Deus conosco está aqui. Deixou sua glória, veio aqui fazer o bem, curou os enfermos, paralítico fez andar, deu vista aos cegos e o mundo fez falar. Só fez o bem, mesmo assim levou a cruz. Eu te agradeço porque vi além do véu, vi Emmanuel, Deus conosco está aqui. Eu te agradeço porque vi além do véu, vi Emmanuel, Deus conosco está aqui. Amém? Emmanuel, Deus conosco. Estamos alegres, amados? Somente crer. A palavra do Senhor não cai por terra. Ela faz uma transformação em cada coração. Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Tem encerrado, irmão. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.